Entrevista. Muito bem, Geraldo. Hoje a presença aqui do doutor Flávio Machado. Ele é médico também, é proprietário do Instituto Homem. Ele é empresário na cidade. Doutor, prazer tê-lo aqui mais uma vez aqui na rádio, no Jornal da Manhã, primeira vez, né? É isso aí. Muito bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana. Bom dia, Sena. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer muito grande estar aqui conversando novamente com vocês. Doutor, o assunto é delicado, envolve tabu, envolve medo, envolve vergonha, mas o homem tem que perder isso, né? Na hora de mudar um pouco essa ideia de que realmente a vergonha, o constrangimento numa clínica médica, isso tem que acabar de vez, né, doutor? Está na hora de mudar essa história, né? Na verdade, Clemente, a gente está falando sobre uma coisa que não é fácil. Não é fácil, tanto é que o meu trabalho aí é, aos poucos, colocar pequenas sementes nos homens para que eles comecem a ver os problemas na área sexual como um problema realmente de saúde, né? Como deve ser visto. E não com toda a carga que a sociedade faz com que tenha, né? Então, eu estava conversando recentemente sobre isso com um colega médico e a gente falava, olha, na verdade não é um problema de saúde. O homem não encara isso como um problema de saúde, problema nessa área. Ele encara como uma coisa que ele perde a identidade dele. Ele não é mais homem. E não é uma coisa que tem a ver, porque aí a pessoa falou assim para mim, não, então se é um homem é porque ele tem vergonha de falar sobre isso. Não é, porque até aqueles homens sem vergonhas, eles também têm vergonha. Até aqueles homens que brincalhão, que fala sobre tudo na mesa. na hora de enfrentar. Eles têm medo. Eles têm. Não é. Então ele não acha que ele vai perder a masculinidade, doutor? Exato. É isso? Não é ele que acha. A sociedade. A sociedade acha, de uma forma geral, né? A sua formação é urologia? Na verdade, eu tive que fazer vários fellows fora do Brasil, porque aí eu tive que. Inclusive, eu sou membro titular da Sociedade Internacional para Medicina Sexual, né? Onde a gente teve que fazer muitos cursos fora para a gente se especializar nessa área. A urologia não atende essa área da saúde sexual masculina da forma como a gente faz, né? Então, é onde que a gente viu uma necessidade muito grande nessa área, né? E esse um grande problema, né? Essa falta de conhecimento, porque como é uma área que não é desenvolvida ainda no Brasil, a gente está ainda engatinhando, o homem acaba procurando um lugar onde não deve. Ele vai no cardiologista, ele tenta falar alguma coisa daquele jeito dele, mas tenta falar alguma coisa. Isso quando vai, né, doutor? Porque os homens costumam não ir ao médico. Quando a esposa agenda e fala assim, você vai. Aí ele manda. Quando ela agenda e manda, daí funciona. Isso, Aí ele vai. Aí quando ele vai, ele tenta falar nesse lugar, ele tenta falar com o urologista, ele tenta falar com o endócrino, ele tenta falar com... E ele tenta... Mas ele tenta nos lugares que não são específicos daquilo e ele não sente a vontade, né? Então, quer dizer, uma clínica ali que não tenha todo esse cuidado, essa noção, dessa necessidade dele, ela não vai ter todos os artifícios ali, as proteções que nós temos para ele conseguir abordar esse tema e resolver, né? Ou seja, ele não vai ter o atendimento adequado. Não é questão... Porque não é a área. Exatamente, não é. E aí até fala assim, poxa, doutor, mas ele não... Eu pedi para pro meu cardiologista, ele não me ajudou. Eu falei, não é que ele não te ajudou porque ele não quis. É porque ele precisa resolver o seu coração. Ele precisa atender o seu colesterol, a sua pressão, fazer teu check-up. O meu urologista... Não, mas ele faz cirurgias, o urologista trata a sua esposa, o urologista trata teu filho, o urologista faz... Como? Que quer que o coitado faça todos os cursos que a gente fez, especialize... Poxa, a gente lê artigos e mais artigos científicos semanalmente, atualizando sobre o tema. Imagine se tem como
um outro colega que não atende nisso, daí fazer tudo isso. Então não é difícil, né? A sua área específica é a área da sexualidade. Saúde sexual masculina. Masculina. Uhum. E a feminina? Existe algo também especialista nessa área também, doutor? Eu desconheço informação sobre a saúde sexual feminina. Na Sociedade Internacional para Medicina Sexual existem especialistas nessa área, claro, todos fora do Brasil. Não aqui no Brasil, a gente não conhece algo assim que seja similar, né? Tanto é que a gente, na área masculina, a gente está sendo pioneiro em muitas situações aí, mas a área sexual feminina também existe uma lacuna, né? Quando se fala em sexualidade masculina, aí envolve a próstata, envolve a ereção, envolve o uso daquele remedinho famoso, remedinho azul lá. Opa. Enfim, existe também aquele momento lá que o cidadão está com a cabeça quente, com o estresse lá em cima, de repente a coisa não é o que imaginava na hora do relaxamento, aí pega, né? Então seria o Instituto Homem que vai cuidar desse cidadão. Exato. Até você falou uma coisa legal, como existe realmente uma carência muito grande de informação nessa área, a gente precisa falar o que é e o que não é, né, da nossa área. E a questão da próstata já é a área do urologista, né? Então, problemas relacionados à próstata... Mas interfere também, né, na masculinidade, na hora do... Não. Não interfere? Não. Ele vai interferir, claro, se for uma coisa assim exorbitante, que cause dor, que não sei o que. Aí sim, claro, vai interferir também na vida inteira da pessoa, inclusive na área sexual. Mas não é uma relação direta, né? Onde que a próstata é tratada com um urologista e parte renal e tudo mais. Agora, o que nos cabe, o que realmente é um foco muito, é a parte sexual, né? Toda a saúde sexual que envolve qualquer tipo de problema que o homem possa ter na área sexual. Qualquer problema. Por exemplo, área sexual. A gente sabe que quando o indivíduo ele passa uma cirurgia de próstata e é obrigado a extrair a próstata, ele vai ter problema de impotência na maioria das vezes. Exatamente. Isso tem relação não com a ausência da próstata, mas com o próprio procedimento cirúrgico, onde tem ali lesões vasculares e lesões nervosas que funcionam para a ereção. Então, lesiona nervo, lesiona artérias, que vão fazer a ereção. E quem pode ajudar é o urologista e não, no caso, o médico especialista em sexualidade no masculina. Caso, para a próstata, né? Para a próstata. Problemas de próstata e também check-up nessa questão da próstata com o urologista, cirurgias, né? Eloy. Doutor, e essa questão que a gente sabe que como a gente está comentando aqui, realmente para nós homens existe uma carga muito grande no sentido dessa cobrança da própria sociedade e tudo mais. Como abordar esses homens? Existe uma maneira assim, vamos dizer, que num primeiro momento existe essa vergonha, né? Vamos dizer como você próprio comentou. Como receber esses homens para que eles se sintam mais à vontade? Vocês têm alguma técnica especial para poder conversar, para poder receber? Porque eu acredito que o primeiro momento, quando o homem chega lá para dizer, olha, eu tenho um problema, deve ser bem difícil, né? Como quebrar essa barreira com os pacientes? Um ponto importante que você falou é o fato de deixar o paciente à vontade, né? Então, ser um ambiente propício para que ele consiga se ver à vontade para falar. Não à vontade, né? Mas minimamente com possibilidade para conversar sobre o tema. É onde que a gente criou um ambiente assim bem seguro do ponto de vista do sigilo, né? E esse homem ele não vai aguardar em filas de espera ou numa sala com uma recepção conjunta, que é o comum, né, das clínicas médicas. Lá ele vai ser direcionado imediatamente para uma cabine individual, onde ele vai ficar, e ele vai ser direcionado para as etapas da experiência dele lá no instituto, na hora certa, na hora dele, né? Então ele não tem contato, não tem esse negócio de esbarrar no corredor com outro homem, não tem. Tanto é que a gente fala, a gente atende ali presidente da empresa, atende o diretor, atende o pessoal do almoxarife
entendeu? E ninguém sabe que está sendo tratado no Instituto. Doutor, mas isso aí, na verdade, não deveria ser todo mundo junto ali, de repente, passar a discutir esse problema em grupo, informação, levar informação, além da prevenção, da cura e também a informação, para que passe a quebrar essa coisa que realmente atrapalha a vida do homem. Isso é um mundo ideal, né? Sim, a gente está falando sobre um mundo realmente que eu acho que a gente vai evoluir para isso, Clemente. Que legal. Eu acho que isso, aos poucos, a gente está fazendo algumas coisas, alguns movimentos na sociedade. Hoje eu estou recebendo, por exemplo, para você ter uma noção aí, de 6 anos para cá, que foi quando eu comecei a atender na área, eu percebo hoje muito mais jovens procurando prevenção no Instituto. Hoje eu percebo mais casais no Instituto. Hoje eu percebo pessoas falando mais, conversando mais sobre isso. Para mim, isso já é sinal de que alguma coisa está acontecendo na sociedade. Claro que para chegar nesse ponto de a gente sentar na roda de amigo igual a mulherada faz, agora até a Giovana vai me confirmar isso. Giovana. Até a gente chegar no ponto de sentar na roda de amigos igual as mulheres fazem e se ajudar nessa área, a gente está anos-luz. Elas estão muito mais evoluídas do que a gente, né, não, Giovana? Mulher, eu acho que ela é muito mais aberta, ela conversa, né, sobre qualquer assunto, né? Você já pensou numa roda de mulher, tá o marido lá olhando lá, vou tirar melhor de lá, vai falar mal de mim, eu não quero isso não. Mas é isso aí. Então é esse ponto que falta, né? Não vai... a gente está muito distante, né? Nesse ponto aí de sentar todo mundo ali numa recepção, falar, olha, eu tenho esse problema, eu tenho esse, eu tenho aquele e tal, porque é aquele peso que eu falei no início, né? Ele não é mais homem. E isso é forte demais, né? Isso é muito forte. Tá certo. Né? Então, por isso. Doutor, vou chamar aqui um intervalo comercial aqui. Já a gente volta lá esses assuntos sobre a sexualidade masculina aqui no Jornal do Manhã da Rádio Jovem Pan. De volta aqui hoje com o nosso Jornal do Manhã, hoje conosco aqui a presença do médico, doutor Flávio Machado, especialista em sexualidade masculina, diretor proprietário do Instituto Homem. Doutor, antes do intervalo, falava aqui sobre os jovens, os casais que hoje procuram os seus consultórios, enfim, né? Que não é só em São José, tem outros lugares também, né? Mais do que isso, nos presenteou aqui um livro aqui, que é o seu primeiro livro, que é tudo que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Abrindo aqui na página 10 aqui, tá aqui, as principais aqui são ejaculação precoce, disfunção erétil e perda da libido. Então são assuntos realmente que mexem com todos, mas todos não falam nada, ficam com vergonha de falar que está com uma disfunção erétil ou tem ejaculação precoce e também a perda da libido. São assuntos que realmente mexem com a sociedade, né, doutor? Mexem e eu vou falar que não afetam muito nós homens, não só no momento do ato sexual em si, mas afetam toda a nossa vida. Afeta e ele vira uma bola de neve, né? A estrutura toda aí, afeta relacionamento. Família, tudo, relacionamento, né? É o primeiro a ser impactado, né? Isso. Numa situação dessa. Impacta a família, trabalho, rendimento no trabalho e tudo mais. Né, eu tenho um amigo meu, né? Inclusive aproveitando, tem um amigo meu. Um dos nossos ouvintes mandou mensagem aqui agora há pouco pelo WhatsApp perguntando exatamente sobre essa questão da ejaculação precoce. Existe cura para essa situação? Na verdade até é interessante sempre que a gente fala sobre o tema ou vai nas rádios ou qualquer meio de comunicação, as pessoas se manifestam, mesmo sem a gente falar, né? Sem falar, mande a sua mensagem, mas porque realmente é algo que tem uma carência muito grande, né? Com relação a essa questão da ejaculação precoce, nós temos tratamentos hoje muito efetivos para isso. A medicina evoluiu muito, muito, muito nessa área nos últimos anos e hoje eu posso falar que o homem ele não precisa sofrer com isso. Ele precisa sim procurar ajuda, porque ele precisa de um diagnóstico, ele precisa de uma conversa para onde a gente vai identificar esse problema e o tratamento que é específico para esse caso. Mas isso é a cabeça também, né, doutor? A cabeça principal, né? É o cérebro do cidadão pensando na hora ali, o cara entra numa ansiedade ou coisa parecida e a coisa atrapalha, penso eu. Também é um fator também. Mas a gente vê que com relação a todos os problemas na área sexual, muitas vezes eles não têm
início por causa da questão psicológica. Ele tem um meio por causa da relação da parte psicológica, porque a partir da primeira falha, porque às vezes, tipo assim, vou dar um exemplo, um menino que vai pela primeira vez ter o ato sexual, ele tá ansioso porque é um ato sexual que é diferente do que ele tá acostumado, que nunca teve ainda. Uma experiência nova. É uma experiência nova. Então tem ali uma ansiedade envolvida, obviamente, mas ele começou ali e funcionou, sem problema nenhum. Ok. Agora, lá na fase adulta, ele desenvolveu algum problema, isso é um fato muito ruim, né? Que aí ele bloqueia completamente a partir dali em diante. Só tem a gente ouve também, eu acompanho muito pela televisão, eu gosto de assistir essas entrevistas, esses tutoriais, por exemplo, que hoje a garotada, não sei se o senhor pode confirmar isso ou não pra gente, que está mais utilizando esses remédios para melhorar a ereção, doutor. Isso procede, isso, que são os jovens. Aliás, inclusive, tem até casos de morte já, de pessoas que exageraram na dose e acabaram infartando. Não sei se pode falar sobre isso ou não. Sim, claro, temos várias situações. No Brasil, milhares de homens morrem por ano em decorrência de uso irregular dessas medicações estimulantes, né? É um problema de saúde pública, é um problema que devia estar estampado em todos os jornais de primeira capa. Falta informação. Falta. E a gente fala assim, o homem, o menino nem precisava tomar e ele tomou, né? Pra não sei o que e tal, e ele fez. Ele estava precisando. Quem disse que ele não estava precisando? Ou você acha que alguém em sã consciência vai tomar um remédio que todo mundo sabe, todo mundo fala que é perigoso, sem necessidade? Não. Ele usou isso na primeira relação dele? Não. Ele usa porque ele viu alguma necessidade, ele viu alguma disfunção. Pode ser leve. É vergonhoso, doutor? É vergonhoso usar isso aí, doutor? Não é vergonhoso. É que, na verdade, mas tem, vergonha, tem a ver com toda de comprar o medicamento, de utilizar aquilo lá. Não, de comprar até que ele não tem vergonha, não. Porque hoje até na banca de jornal pede o melzinho do amor e toma, né? É bem fácil. E hoje tem delivery, né? Hoje tem uma facilidade muito grande de conseguir. Eu acho que o homem que for usar isso, é melhor passar por uma avaliação médica, doutor? Não comprar, não fazer essa automedicação? Claro, porque se você tivesse com suspeita de diabetes, o que você ia fazer, Clemente? Eu? Vou dar um exemplo. Tomar metformina. Não. Como eu tomo. Eu tenho diabetes, doutor. Mas você começou assim? O senhor suspeitou da diabetes e começou a tomar metformina? Médico, evidentemente, né? Faz exames, né? Antes de tomar metformina, você não falou algumas etapas aí. Não. Mas você teve que ligar, ou sua esposa ligou, agendou, né? Fiz exame, conversou com o médico, falou da sua suspeita. Ele pediu os exames, chegou o resultado dos exames, ele viu que estava alterado e ele viu uma necessidade de usar a medicação e ele receitou para você. Sim. É isso que é o certo para todo problema de saúde. O cidadão, ele pode, de repente, com um comprimido desse remédio, tá falando aqui, vou colocar a marca aqui para não ficar escondendo bem. Comprei o Viagra, por exemplo. Sim. É o primeiro comprimido. Ele pode, de repente, ter um problema fatal Pode. Tem várias situações assim. Com o primeiro comprimido? Claro, existe o efeito colateral imediato, que algumas pessoas elas infartam na primeira tomada, né, dessa dose cavalar. Mas ele também pode acontecer, que é o mais comum, de ele ter a mudança ao longo dos anos utilizando essa medicação, uma mudança na arquitetura do coração, onde essa pessoa vai infartar, ou seja, bem antes. Tem reação então, né? Logo de imediato, né? Tem uma ação colateral imediata, tem uma ação colateral crônica que vai trazer um desfecho muito perigoso. Giovana, fala sobre Covid, é isso, né? Eu queria saber, doutor, se a pandemia atingiu de alguma forma a saúde sexual do homem. O senhor tem esse relato? Claro. Na verdade, assim, a gente não sabe ainda muito da Covid. Isso é uma unanimidade, né? Falar isso. Sim. Mas o que a gente sabe até hoje é que a Covid, ela é uma doença circulatória. Ela é uma doença, ao contrário do que a gente pensava no início, que era pulmonar, né? Que a gente vê cada vez mais que é uma doença circulatória, e ela é uma doença psicológica também. Devido a tudo que aconteceu até agora, que eu não preciso falar.
Sim. Então, essas duas questões elas são muito importantes para a saúde sexual. A parte circulatória e a parte psicológica. Ela atinge em cheio. A disfunção erétil, a ejaculação precoce, falta de libido, já fazem parte do quadro que a gente chama de síndrome pós-Covid. Já está oficial como um dos sintomas da síndrome pós-Covid. Isso interfere na questão psicológica, isso interfere na questão circulatória, mas interfere em cheio. E a gente acaba vendo várias notícias aí que relatam isso daí. Doutor, assunto que é interessante, eu acho que a pauta aqui é grande, né, Eloy, Giovana, Sena, enfim, né? Mas nós também tá bem esgotado aqui, doutor. O homem que quiser procurar o Instituto Homem faz o quê? Em São José dos Campos tem já aqui uma clínica aqui, né, doutor? Temos. Aqui você pode procurar pelo site, né? institutohomem.com.br, www.institutohomem.com.br, e nós temos o nosso 0800 que já está funcionando em todas as unidades, que é o 0800 9 10 11 11. 10 11 11, 0800 9 10 11 11, onde esse homem vai conseguir tomar esse primeiro passo, né? Em rápidas palavras, doutor, fala pra gente sobre o seu livro aqui, tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina, tá aqui no nosso YouTube aqui também, aqui, né, no Facebook, sobre esse livro, doutor. Olha, é um livro pioneiro. É uma quebra de paradigmas, porque hoje, se você for procurar qualquer livro na livraria sobre diabetes, que a gente acabou de falar, um médico falando sobre diabetes, vai ter vários. Se for procurar lá na livraria um livro falando sobre a pressão alta, vai ter vários médicos falando. Agora, um livro querendo saber sobre sexualidade masculina, que é uma coisa que é importante para todos, homens e mulheres, né? Não tem. Agora tem um. Tem um agora. Agora tem um. Então, esse livro, ele é para realmente começar esse processo de entendimento. O que é essas disfunções? O que são? Será que isso realmente impacta na minha vida? Se não, como que funciona esse processo? Então, de forma muito fácil, muito simples de entender, porque não é para um médico escrevendo para outros médicos. Eu quero deixar bem claro isso, porque senão eu nem daria para vocês aqui com muito carinho que eu estou dando agora. Mas é um livro que é feito, eu escrevo, mas é para todas as pessoas. Tanto é que a gente fala, se você acha que esse livro é feito só para homens, você está enganado. E onde é que encontra o livro, doutor? Aí você consegue encontrar em todas as plataformas digitais americanas, Ponto Frio, Shoptime, Mercado Livre. Também tem o e-book. Pode editora, isso, né? Isso, também tem e-book pela Amazon. Então, hoje está fácil de encontrar. Doutor, muito obrigado, sucesso a você, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho que realmente envolve a cabeça das pessoas, envolve o coração, o sentimento do homem, né? Eu acho que é por aí a coisa vai caminhar, né, doutor? Muito obrigado, sucesso e parabéns. Obrigado, Clemente, obrigado, Giovana, Clemente, Eloy. Prazer sempre muito grande estar aqui falando com vocês. Parabéns pelo espaço.